Começamos esta edição do Grande Debate falando sobre eleições municipais, porque teve anúncio importante na capital paulista. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou que vai apoiar o atual prefeito, Ricardo Nunes, na campanha para a reeleição. Vamos ver. O senador pode entender que o senhor apoia a eleição? Oi? Acho que o eleitor pode entender, sim. Governador, prefeito, ainda nessa... Jeito sutil de arrancar informação nenhuma. Mas é isso, obrigado. É lógico, é isso mesmo. Já Ricardo Nunes disse que vai ouvir a opinião do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas na escolha do vice na chapa para as eleições municipais. A minha situação em especial ela é bem diferente do principal adversário aí. Eles têm uma pessoa que define o nome, ponto, acabou. No nosso caso, como a gente tem um processo que reúne vários partidos e tem lideranças importantes, o presidente Bolsonaro, o governador Tarcísio, evidentemente a gente tem que fazer uma ação democrática de escuta de todo mundo, né? Agora, é óbvio, né, que a decisão vai ser no final minha. O presidente Bolsonaro já disse isso a mim, já disse isso a vocês. Às vezes vocês não colocam, né, porque vocês não querem, mas ele já falou isso para vocês. O governador Tarcísio acabou de falar, mas é óbvio que vai caber a mim sentar com os partidos, com o presidente da Assembleia, que é uma grande liderança, com o governador, com o ex-presidente, com todas as lideranças e achar um nome comum de uma forma democrática numa ampla discussão, porque é importante que reflita isso, né? Uma pessoa que reflita para estar todo mundo confortável. Agora, lógico, a opinião do presidente Bolsonaro, do Tarcísio, eu não vou colocar ninguém que o Tarcísio não goste. Vamos ao debate. Caio, a influência de Tarcísio de Freitas na vice de Nunes polariza a eleição? Olá, Leandro. Olá, Renato. Olha, eu imagino que o atual prefeito Nunes vá fugir disso, né? Porque existe uma força, né, política, né, de rejeição a esses nomes mais divisivos, né? Especialmente Lula e Bolsonaro. A gente viu isso aqui na eleição de São Paulo. Eu imagino que a estratégia de Nunes seja uma estratégia de centro-direita, de angariar, obviamente, os apoios, mas sinalizar uma administração independente e descolada até um pouco do ponto de vista ideológico, até porque ele é filiado ao MDB, né, e não a sigla do ex-presidente Bolsonaro ou mesmo do Tarcísio. Então, a polarização ela é uma realidade, mas ela implica também uma rejeição muito grande. E vendo aqui os números, né, que nós temos, pelo menos os mais recentes, né, de avaliação de gestão, eu trago aqui o Datafolha, o último Datafolha de setembro do ano passado, ele fala que o Nunes tem 23% de ótimo e bom, que não é um número muito expressivo, embora seja similar ao que Bruno Covas tinha mais ou menos nesse mesmo período, e ele foi reeleito, mas ele tem só 24% de ruim e péssimo, então a rejeição é muito baixa, e 49% consideram a sua gestão regular. Então ele tem bastante coisa para trabalhar, e principalmente, que é um fator que está sendo negligenciado no debate público sobre a eleição aqui de São Paulo, eu trago aqui para o nosso eleitor a informação que eu acho que é a mais importante nessa eleição, até porque ele está enfrentando a chapa favorita, né, que teoricamente tudo indica vai ser de Boulos e Marta Suplicy. É o seguinte, orçamento de 111 bilhões é aprovado na Câmara de São Paulo. Isso é uma manchete de dezembro do ano passado. Nunes terá 16,6% a mais de recursos no ano eleitoral. Gente, isso daí é fundamental. Pra vocês terem uma ideia, né, falar de neutralizar bandeiras históricas do seu opositor, o Nunes terá disponível 3,8 bilhões para aplicar em programas de habitação. É quase 50% a mais em relação ao orçamento do ano anterior. Por quê? Porque a bandeira da habitação é uma bandeira histórica, né, do candidato Guilherme Boulos, à frente aí como liderança, né, do movimento do sem-teto, né, polêmica participação dele nesse movimento social. E, além disso, né, eu também destacaria quase 70% de aumento para a Secretaria de Mobilidade e Trânsito, principalmente para financiar
uma medida de passe livre, que é uma bandeira histórica da esquerda, e que são as tarifas municipais gratuitas para ônibus aos finais de semana, aos domingos, né? Então, eu acho que esse caminho aqui, ele é mais... ele vai ser mais sensível, ele tem mais protagonismo do que a própria polarização. Porque, óbvio, a gente está inserido num contexto de federalização, né, da política municipal, mas ainda assim, São Paulo, como todas as cidades, tem as suas questões locais, as suas questões regionais, né, de gestão, e eu acho que isso acaba prevalecendo. Então, eu acho que o principal cabo eleitoral do Nunes, né, não é o Tarcísio, não é o Bolsonaro, mas vai ser sim o orçamento público. Se o apoio do governador Tarcísio se converter, e imagino que isso aconteça, né, enfim, num ganho não só institucional, político, eleitoral, mas também burocrático e também orçamentário, eu acho que isso só tende a colaborar para uma candidatura mais competitiva do atual prefeito. Renato, a influência de Tarcísio na vice de Nunes polariza a eleição? Tudo bem, Leandro, Caio, você que nos acompanha aí de casa. Vamos lá. Se polarizar, quem ganha e quem perde nessa situação? Na cidade de São Paulo, o bolsonarismo não ganha há muito tempo. Né? Nós tivemos aí na cidade de São Paulo, Haddad ganhando do atual governador Tarcísio de Freitas, tivemos o Lula ganhando de Bolsonaro na cidade de São Paulo, e tem uma série de pesquisas que mostram que, por exemplo, cada voto que o Bolsonaro traz para o Nunes tira quase 2 votos do prefeito. O Tarcísio está lá morno, o Tarcísio está meio a meio nesse processo. Então não interessa, eu concordo com o Caio, não interessa ao prefeito de São Paulo nacionalizar claramente a campanha. A outra questão é que se nacionaliza a campanha, os 2 candidatos perdem. Eu queria dizer um pouco do que tem aparecido aí em pesquisas qualitativas que nós desenvolvemos na cidade de São Paulo. As pessoas estão meio cansadas de ter briga de família, de não conseguir reunir os seus familiares no domingo, de ter aquela dificuldade no Natal. Imagina que esse Natal foi o primeiro Natal não polarizado de muito tempo. Então, eu acredito que o partido do Tarcísio, o apoio do Tarcísio, meio que nem fede nem cheira nesse processo, mas é melhor do que o apoio do Bolsonaro. E queria convidar quem está nos assistindo a uma reflexão. Que alternativa a direita teria para concorrer além de Ricardo Nunes? Não teria ninguém, ainda mais não saindo a candidatura do Salles. Da mesma forma que a esquerda não tem nenhuma alternativa de voto que não seja em Guilherme Boulos, inclusive diferente da última eleição para a prefeitura, onde o Boulos foi para o segundo turno e o Tato não conseguiu, candidato do PT na época, não conseguiu chegar ao segundo turno. Portanto, essa é uma eleição que será definida pelo centro, e se é esse espólio do PSDB, que historicamente tinha muito voto em São Paulo, que está em disputa, será pelo centro que a eleição conseguirá ser definida. Portanto, não interessa a ninguém a nacionalização da campanha. Caio, qual a sua avaliação em relação à indicação da Marta Suplicy na chapa de Boulos, já que ela era integrante do governo de Ricardo Nunes? Ela atenua o radicalismo, né, da militância do Guilherme Boulos, né, especialmente aí em relação enfim, às questões de propriedade privada, que são muito caras ao eleitor paulistano, né? Então, ela tem um efeito, para mim, muito similar ao efeito da parceria entre Alckmin e Lula, e da mesma forma, agora, a Marta Suplicy, teoricamente, supostamente, tornaria mais palatável para esse centro ao qual o Renato se referiu, tornaria essa chapa mais palatável. E, por outro lado, também a gente sabe, pelo menos a julgar pela última eleição que ela disputou, ela chegou a ganhar, né, em 2 colégios eleitorais muito importantes da Zona Sul, né? Bateu não só
o candidato petista, mas também o candidato vitorioso, né, que foi o João Dória, e ela teve uma votação muito expressiva, acho que em Parelheiros e no Grajaú, né? Então, ela já foi prefeita, ela neutraliza, de certa forma, a absoluta inexperiência, né, de gestão pública de Guilherme Boulos. Então, eu acho que é uma decisão politicamente acertada. A gente tem aquela questão ética que já coloquei aqui em outros debates, porque a Marta, ela foi muito vocal nas suas críticas ao Partido dos Trabalhadores, né, quando da sua desfiliação. E ela falava, à época, que ela tinha princípios e valores inegociáveis ao denunciar aí os casos de corrupção que todos nós conhecemos bem. Eu só queria também destacar, para ilustrar um pouco do argumento mesmo do Renato, ele observou muito bem. Existe um antipetismo, sim, é uma força, vamos dizer assim, uma força política aqui em São Paulo, mas na cidade de São Paulo, ele certamente não prevaleceu nas últimas eleições. Então, a gente sai de um histórico, né, de uma eleição de segundo turno em 2020, em que Boulos já teve 40%, né, dos votos da preferência do eleitorado, isso é bastante coisa, é significativo. Aí, num segundo momento, ele é o deputado federal, né, mais votado aqui do estado, também outro número significativo. E quando a gente vai para as eleições majoritárias, o Tarcísio, tanto Tarcísio quanto Bolsonaro tiveram votação similar, né, em torno aí de 45%, 46%, sendo derrotados, respectivamente, por Fernando Haddad, o que é surpreendente. Isso na capital eu estou falando, né? Porque quando concorreu à reeleição, o Haddad não teve, se não me engano, acho que nem 17% dos votos, perdeu em primeiro turno. Ainda assim, teve essa volta, né? Essa vitória na capital quando concorreu a governo. E da mesma forma, o Lula, né? Também teve vitória na capital. Então, para mim, a situação para o Ricardo Nunes é simples. Ele tem que fugir, né, do anti-bolsonarismo, fugir da rejeição ao nome do Bolsonaro e tentar aproveitar só os dividendos políticos do apoio. E o apoio tem sido, inclusive, muito mais tímido, né? O Bolsonaro ainda não se manifestou pessoalmente, não deu um endosso pessoal à candidatura, diferentemente do que a gente viu agora com o governador Tarcísio. Renato, o reforço de Marta Suplicy na chapa de Guilherme Boulos torna a reeleição de Ricardo Nunes mais difícil? Qual o tamanho do desafio do prefeito? Sem dúvida nenhuma, a Marta é um componente de peso aí na chapa de Guilherme Boulos. Agora, olha como a nossa cidade aqui de São Paulo, gravamos de São Paulo, é doida. A Marta é rica, mora numa mansão. Boulos chega de Celta na casa da Marta. Representa, como o Caio disse muito bem, um histórico movimento de teto. A Marta pode virar e falar o seguinte: olha, se eu tivesse medo de terem a minha casa ocupada, eu não seria vice-candidata do Guilherme Boulos. Então atenua muitas críticas, sim, ao que faz o Guilherme Boulos. Agora, olha outra coisa surpreendente. Quando você vai olhar de lupa as pesquisas da cidade de São Paulo, o que você observa? Que o Boulos tem mais voto nas regiões mais ricas da cidade. E o prefeito Ricardo Nunes teve mais voto nas regiões periféricas da cidade. Então a Marta, que é rica, traz mais votos para o Boulos na periferia do que traz no centro. Olha a maluquice aqui da nossa cidade. Mas o fato é que é um reforço fundamental que criou marcas na cidade, criou os céus, foi uma das responsáveis pelo bilhete único na cidade de São Paulo. São coisas que são muito lembradas na periferia, construiu túneis na cidade de São Paulo. Então a marca é um reforço de peso, sem dúvida nenhuma, para a candidatura de Guilherme Boulos, que inclusive neutraliza qualquer tipo de crítica com relação à falta de experiência do deputado mais votado do Brasil.